Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz e vou dar continuidade à temática, a certeza da salvação em Cristo Jesus. Fiz o vídeo anterior que disse que algumas pessoas cogitam a perda da salvação, porém elas mesmas sequer pensam incluir nesta possibilidade. Em outras palavras, quem pode perder a salvação são sempre os outros, elas nunca. Mas a Bíblia, em hipótese alguma, fala sobre a perda de salvação, ao contrário, fala sobre a segurança que nós temos em Cristo Jesus no tocante à salvação. Apresentemos aqui já alguns versículos da palavra de Deus, naturalmente compreendidos dentro do próprio texto e contexto. Vamos dar continuidade, porque vez ou outra alguém vai dizer o seguinte: bom, mas se a Bíblia diz que a pessoa tem que perseverar até o fim para ser salvo, mas é isso mesmo que a Bíblia diz? Vejamos, estamos em Marcos capítulo de número 13, versículo 13, que está em destaque, que diz assim: E sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Aí alguém vai dizer assim, viu só? Tem que perseverar até o fim para ser salvo. Naturalmente que o crente que é nascido de novo, que é um legítimo filho de Deus, ele vai permanecer, porque ele tem uma fé operante, uma fé genuína na pessoa de Jesus, uma fé perseverante. Agora, volte aos olhos aqui para o texto e contexto e vai observar que, assim como em Marcos 13, 13, Mateus capítulo 10, versículo 22, versículo 24, versículo 22, melhor dizendo, vou aqui projetar para vocês, Mateus capítulo 10, versículo 22, que vai dizer, olha só, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E também Mateus, deixa eu ver aqui, capítulo, eu vou colocar Mateus, capítulo 24, versículo 13, só para corroborar. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Três versículos que nós lemos que aquele que perseverar até o fim será salvo. Aqui Jesus fala da perseverança durante a tribulação dos últimos dias e não da salvação eterna da alma. Ou seja, uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gente não pode confundir alho com bugalho. Desta maneira, aqui não está falando, em hipótese alguma, de uma perseverança para ser salvo no tocante à salvação. Pelo contrário, aqui é em meio à tribulação. Aquele que perseverar até o fim da tribulação, porque vale a pena ler o texto e contexto, vai ser salvo, né? Portanto, mas basta ler os textos dentro dos respectivos contextos com atenção para entendê-los. Um outro texto que a gente pode trabalhar, ou um outro aspecto, é que a salvação, sem a garantia da perseverança, não seria salvação. Enquanto perdura uma dúvida sobre a vida de um náufrago, se está salvo ou não, ele ainda não está salvo. Mas a gente tem essa segurança através da preservação e que é efetuada pelo próprio Deus, mas também que envolve a perseverança, porque aquele que é nascido de novo, ele nasceu do alto, isto é, foi regenerado, foi feito uma nova criatura, ele anda em novidade de vida, ele não vive na prática do pecado, ele foi justificado diante de Deus, ele iniciou o que a gente chama de um processo de santificação que vai durar a vida inteira, a vida toda. Ele foi biblicamente batizado não apenas nas águas, mas também no Espírito Santo, porque ele foi imerso no Espírito. E segunda a orientação paulina, em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, todos nós bebemos de um mesmo Espírito, todos nós fomos imersos no corpo de Cristo, formando, né, a igreja, que é um só corpo, e, portanto, temos todos esses elementos necessários
para que haja da parte de Deus essa perseverança, digo, essa preservação consequentemente, essa perseverança da nossa parte. Mas tem um versículo que eu preciso mostrar para você, que se encontra em 1 João, capítulo 3, isso mesmo, capítulo 3, versículo de número 9. Eu mencionei, falei, mas olha só. Qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado, porque a sua semente permanece nele. E não pode pecar porque é nascido de Deus. Uma outra versão, vou ver se amplia um pouco, aqui melhora a nossa compreensão, essa Almeida Revista, diz assim, aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, porque a semente de Deus permanece, não sai dele, vez ou outra, mas permanece nele e não pode continuar no pecado, porque é nascido de Deus. Se a pessoa permanece ou seja, vive na prática do pecado, isso é uma indicação de que não é alguém salvo, porque o salvo não peca sempre ou de maneira contínua. Ele não, ele não acorda dizendo assim, eu vou pecar hoje, eba, oba, vou pegar mais. Nada disto. Ele vai realmente ter aquele elemento de contrição, de devoção ao Senhor, de gratidão pelo dom da vida eterna, pelo dom da vida, por mais um dia de vida concedido mediante a misericórdia divina, que é infinita e etc e tal. Diz que aquele que é nascido de Deus não comete pecado, ou seja, mas no capítulo no capítulo 1 deste texto, vai dizer que, no versículo 8, não é isso? Deixa eu ver, 1 João, capítulo 1, versículo 8, vai dizer: se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Há contradição? Claro que não, de forma nenhuma. Como podemos entender no capítulo 2 e versos 4 e 6, a diferença está em quem é salvo está sujeito a pecar, eventualmente, mas não permanece no pecado. Mas ao passo que quem não é salvo peca habitualmente e vive pecando. A pergunta é: você vive pecando? Peca habitualmente? Você vive na prática do pecado? Dito de outra maneira, se você vive na prática do pecado, é sinal que você não é salvo em Cristo Jesus. Você precisa ser salvo. Necessário você nascer de novo. Você não perdeu a salvação, você nunca teve. Agora, se você, como dizia o saudoso pastor no seu chat, você tem que pecar menos. Desejar pecar menos. Ah, quer falar alguma coisa porque subiu o sangue, vai falar com aquela pessoa. Não fale para você não pecar. Ah, é porque eu estou sendo tentado, eu vou acabar cedendo. Não ceda, porque você é nascido de Deus. Mas muitas pessoas parecem salvas, mas elas estão perdidas. Quando abandonam a congregação dos salvos, como aconteceu com Judas, estão indo para o seu próprio lugar, porque lá, Atos, capítulo de número 1, no versículo 25, o que diz aqui? Que para tomar lugar neste ministério apostolado, o qual Judas se desviou para ir ao seu próprio lugar. Uma outra coisa, 1 João 2, versículo 29, digo 19, vai dizer assim: saíram dentre nós, mas não era dos nossos, porque se fosse dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas todos eles saíram para que se manifestasse que não são dos nossos. Ah, não está mais no nosso meio, nunca foi dos nossos. Não estou falando aqui de uma pessoa sair de uma igreja e ir para outra. Não estou falando aqui de sair de uma denominação e ir para outra. É pessoas que deixam, num determinado momento, professam a chamada fé cristã e depois acaba saindo. É conhecido aquele caso do porquinho.
que foi achado na rua e tratado como se fosse um gatinho dentro de casa. Na primeira chance que sentiu o cheiro da lama, abriu com o focinho a porta, já entreaberta, e foi se refestalar na sujeira. Foi rolar na sujeira. Não adianta colocar um laço de fita no pescoço do leitãozinho, dar-lhe banho de sabonete. Se a sua natureza não for mudada, ele voltará para a lama. Mas aquele cuja natureza foi mudada, se escorregar na lama, lá não permanece, porque ali não é o seu lugar. Pode parecer que a doutrina da perda da salvação, que a gente vê por aí, ouve por aí, favoreça a disciplina da igreja. Tipo, não, se a pessoa tiver medo da salvação, da perda da salvação, ela não vai pecar. E se a pessoa fala que uma vez salvo, salvo para sempre, é como se fosse uma licença para pecar. Nada disso, é porque não compreendeu direito. Para bom entendedor, pingo é letra. E a gente tem que aprender a ler e a entender o texto. A pessoa que é realmente salva, ela não vai viver na prática do pecado. Ela não vai querer que pecar cada vez mais e mais para que a graça de Deus venha abundar na vida dela. Pelo contrário, quando ela peca, ela sente tristeza. Não é um mero remorso, mas arrependimento. Ela confessa o pecado e abandona. Agora, suponhamos que você esteja inserido num arraial religioso onde se diz sempre que é possível perder a salvação. E acha que essa doutrina, entre aspas, esse ensino, vai fazer com que as pessoas pequem menos. Pelo contrário, com medo de perder a salvação, os crentes se manteriam afastados do pecado. Na prática, porém, esse pensamento não funciona. Quando a cobiça carnal ferve no coração de um homem ou de uma mulher, essa pessoa passa por cima de tudo para dar vazão ao seu desejo pecaminoso. Nas igrejas, onde se ensina que o salvo pode perder a salvação, o pecado acontece com a mesma frequência e escândalo como onde se ensina a perseverança dos santos. A profunda gratidão da alma regenerada pela sua eterna salvação pode ser um fator mais poderoso do que o medo de sanções para manter uma vida eclesiástica e uma disciplina eclesiástica. A disciplina, meus irmãos, cristã, não depende de um crente pensar que pode ou não pode perder a salvação. Não se baliza pelo medo, mas por outros fatores, como na realidade de sua conversão a Cristo, a submissão ao Espírito Santo de Deus no íntimo do coração, o conhecimento e a prática da palavra de Deus, a motivação para o serviço cristão e o fervor do testemunho visando a salvação dos pecadores. E não é à toa que eu quero terminar aqui com um texto de Paulo aos Romanos, mas que a gente precisa internalizar, porque lá no versículo 38 do capítulo 8 ele nos diz assim, leia o versículo 38 e 39, porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nada, nem futuras, nem potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso, eu termino aqui esse segundo vídeo sobre a certeza da salvação, porque essa questão de perda de salvação, mesmo por aquele que propala, que divulga, que ensina, cá entre nós, é para os outros. Para ele, não, porque ele nunca vai se considerar um perdido em algum momento da sua vida. Ele acha que pode perder salvação, sim, mas eu pergunto a este: em algum momento você já perdeu salvação? Se sim, eu posso garantir uma coisa: se é impossível, nesse caso, ele ser salvo novamente. Sabe por causa de quê? Porque se Cristo morreu uma única vez para nos salvar, e o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário não foi suficiente para nos manter salvos, nos garantir a salvação,
a gente está completamente perdido. Não há jeito para a humanidade. Mas não é isso que aconteceu. Jesus morreu na cruz uma única vez e diz o escrito aos Hebreus que o sacrifício dele foi único, perfeito e eficaz. E aos Hebreus vai dizer não apenas sobre a vida eterna, mas sobre a eterna salvação em Cristo Jesus. E há uma diferença entre vida eterna quer dizer, e eterna salvação. Salvação eterna e eterna salvação. É que nem quando a gente coloca assim o adjetivo, né? Um homem grande e grande homem. E é a mesma coisa? Nananina, não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Deus abençoe, espero que tenha gostado e que você possa cada vez mais se debruçar sobre a palavra de Deus, porque é uma palavra fidedigna, é uma palavra que você vai encontrar segurança para a sua vida, entendendo que há uma âncora espiritual que é Cristo Jesus, Senhor nosso. Deus abençoe ricamente a sua vida. Amém.